Parece história repetida, mas não é. Sport tropeça em casa de novo e sequência sem vencer continua. Foco agora será diante do Grêmio, fora de casa no próximo domingo, fechando os jogos de ida, só que o Sport ainda tem 2 jogos atrasados na primeira divisão, contra Flamengo e Atlético Mineiro no primeiro turno. Destaques do Leão com o repórter Vinícius Calado. Vinícius Calado. Valeu, um abraço a vocês, um abraço a todos que estão conosco nesta segunda-feira. Não é filme repetido, não estamos falando de um mesmo jogo. O Sport voltou a tropeçar em casa no Campeonato Brasileiro. No último sábado, a partir das 4 da tarde, a bola rolou para Sport Bahia pela 18ª rodada da Série A. 16.080 torcedores que geraram uma renda de R$ 488.780. No final das contas, o Sport não conseguiu vencer. Ficou no 0-0, é bom se destacar, o Sport competindo mais, criando oportunidades, inclusive o Leão teve as chances mais claras do jogo do último sábado contra o Bahia, mas não conseguiu converter, parou no goleiro Ronaldo, desperdiçou cara a cara com o Léo Pereira e no final das contas, empate sem gols e o Sport mais uma vez sem sair de campo com os 3 pontos. São 3 jogos sem perder, mas ainda sem vencer. No geral, somando Pernambucano, Copa do Nordeste Brasileiro, como a gente falou, são 19 partidas sem sair de campo com os 3 pontos. Mais de 4 meses que o Sport não vence. O último resultado positivo foi no dia 22 de março, o longínquo dia 22 de março, quando o Leão bateu o Retrô por 3-2 pelo jogo de ida da final do Campeonato Pernambucano. De lá para cá, foi só de ladeira abaixo. No jogo do último sábado, o técnico Daniel Paulista não contou com Lucas Lima, suspenso, e a escolha foi por Atêncio entre os titulares. O Sport entrou em campo com Gabriel Vasconcelos, Matheus Alexandre, Rafael Thierry, Ramon e Cariús, que depois saiu para a entrada de Kevson, Rivera, Zé Lucas, depois Ramires, Atêncio, depois Pedro Augusto, Barleta, que saiu para a entrada do estreante Léo Pereira, Derek, que mais uma vez foi muito voluntarioso, muito participativo, foi bem na partida. Mateuzinho, que depois saiu para a entrada de Iorra. Já do lado do Bahia, Rogério Ceni colocou a equipe em campo com Ronaldo, Gilberto, David Duarte, Ramos Mingo, Luciano Juba, que foi muito hostilizado pela torcida do Sport, Caio Alexandre, depois Acevedo, Jean Lucas, Everton Ribeiro, depois Cauli, Iago Borducci, que saiu para a entrada de Kaique, William José, depois Lúcio Rodrigues, Ademir, para depois a entrada de Michel Araújo. Com o resultado, o Sport ainda segue muito distante de deixar a zona de rebaixamento. O Leão é o último colocado da competição, apenas 6 pontos conquistados em 48 disputados. O Sport, no último sábado, disputou a 18ª rodada da Série A, mas são 16 jogos totalizados pelo Leão. Tem rodadas atrasadas contra Flamengo em casa e Atlético Mineiro fora. 48 pontos, 6 conquistados. O Sport tem 12,5% de aproveitamento apenas. Agora, todas as atenções estão voltadas para o seu próximo compromisso, que será fora de casa, parada complicada diante do Grêmio, lá em Porto Alegre. O jogo acontece neste domingo, dia 10 de agosto, Dia dos Pais, jogo às 8h30 da noite. Então, você que é pai, você que é filho e vai curtir com seu pai, vai poder curtir tranquilo esse Dia dos Pais, almoçar, ter todo o momento, depois curtir o jogo do Sport somente às 8h30 da noite do próximo domingo. Lucas Lima, desfalque diante do Bahia, retorna após cumprir suspensão pelo 3º cartão amarelo. Naturalmente, volta à titularidade. O Sport que não perdeu nenhum dos atletas que estavam pendurados aí com 2 cartões amarelos. Ninguém fica fora por conta de suspensão. Tem um novo pendurado no Sport, jogador importante que está se identificando com a torcida. Derek recebeu o amarelo contra o Bahia, agora tem 2 cartões amarelos, fica pendurado para essa sequência do Leão. Sport ainda buscando essa primeira vitória, esse primeiro resultado positivo na Série A que ainda não veio. O elenco se reapresenta hoje à tarde no CT, dando início à preparação para o confronto do próximo domingo diante do Grêmio. Já já a gente volta aqui para ouvir o técnico do Sport, Daniel Paulista. Muito bem, Vinícius Calado.
é difícil prever alguma coisa em relação ao esporte a partir de agora, viu, Thaís? Porque vai encarar o Grêmio lá na Arena em Porto Alegre, fechando os jogos de ida e com 2 jogos atrasados, com o Flamengo na ilha e o Atlético Mineiro lá em Belo Horizonte. Pois é, né, Mário? Realmente é uma situação bem complicada que hoje o esporte está. Porque mesmo evoluindo não é o suficiente para chegar naqueles 3 pontos. O esporte vem somando e está aí, né, numa atmosfera de empate. E eu até acredito, Mário, como eu falei, que a vitória em algum momento vai ter que vir, vai ter que chegar. Mas eu acho que não é mais o suficiente para conseguir algo histórico como a retomada. Por mais que eu acredite que a diretoria tenha acertado na vinda do Daniel Paulista, nem dispensas, eu acho que acabou tendo um atraso nisso para isso acontecer. E aí acabou complicando o esporte no meio do caminho. A gente vê uma evolução com os novos contratados, aí o Daniel Paulista vai colocando as características dele, né? O Derek virou um titular absoluto, a gente vê o Mateuzinho que muda a partida, né? Com toque, com passe, também titular. E aí que tá, essas contratações que chegaram agora na metade do ano, fazendo efeito, buscando realmente boas condições, mas será que o Leão tem ainda uma formatação para conseguir essa retomada? Eu acredito que não. Eu acredito que pela fase que está hoje no Brasileirão, a fase que está se desenhando também no Brasileirão, o esporte já ficou muito para trás para conseguir algo de diferente. Mas assim, eu acho que por mais que houvesse, né, aquela expectativa de que o esporte poderia ser rebaixado nessa temporada, ninguém esperava que esse ano seria tão desastroso como está sendo, Mário. É uma campanha realmente terrível do esporte, 6 pontos no campeonato e ainda não venceu ninguém, ainda tem um retorno inteiro pela frente. Tem que finalizar com o Grêmio, 2 jogos atrasados, uma passagem meteórica para um clube que ficou 3 anos na B, não subiu, quer dizer, subiu, não disputou o campeonato, apenas está passando, como se diz, de passagem numa Série A, que é algo lamentável. Voltamos para ouvir o técnico do esporte, Daniel Paulista, novamente sem vencer, e Daniel Paulista falando sobre o sentimento após mais uma partida que o Leão saiu de campo sem os 3 pontos. Mas aqui dentro nós temos trabalhado o jogo a jogo, né? Trabalhamos o jogo do Bahia da melhor forma possível e agora vamos novamente virar essa página e focarmos no jogo do Grêmio, que é o que nós temos pela frente, né? O que vai acontecer lá no futuro, eu não sei, ninguém sabe, ninguém tem essa capacidade de saber o que vai acontecer. Agora o esporte está competindo, o esporte está lutando, ele está disputando as partidas, na minha visão, desde que nós assumimos de igual para igual todos os jogos nós jogamos de igual para igual. Não vi em nenhum momento, em todas as partidas, superioridade do adversário em cima da nossa equipe. Talvez em pouquíssimos momentos, mas infelizmente nós reconhecemos que nós estamos carregando um peso grande que tem dificultado, talvez nas tomadas de decisão, tanto ofensiva quanto defensivamente, para que a gente ainda não tenha encontrado a vitória nessa trajetória que estamos aqui no comando da equipe.